Venho aqui a público mais uma vez e não poderia deixar de externar o meu descontentamento, a minha insatisfação com o que vem acontecendo no município de Porto Velho. Nosso presidente, deputado Maurão de Carvalho, que também encontra-se conosco, é lastimável, realmente é um tapa na cara da sociedade, da capital de um estado, capital essa que, infelizmente, justamente por não me omitir em falar a verdade, é a capital mais descuidada do nosso Brasil. Infelizmente, eu tenho que dizer, e isso não me traz e nem me faz bem, que é a capital hoje mais feia de todo o país. Digo isso de carteirinha de uma pessoa que conhece todo o restante do país, todas as capitais. Tive uma grande alegria em visitar a última capital que ainda não conhecia, que é o município de Boa Vista, deputado Jesuíno. Inclusive a Assembleia proporciona através de grandes encontros do Parlamento Amazônico, no qual eu sou vice-presidente. Uma capital que tem uma beira-rio invejável, deputado Ayrton, que inclusive geograficamente se assemelha conosco, mas lá tem uma beira-rio suspensa que é invejável. Não chega, logicamente, ao nível do município de Belém, que nós temos a região das Docas, que ali realmente é um ponto turístico, como poucos nós temos no nosso país, mas ela é compatível com o cenário do município de Boa Vista, um município que tem cerca de 400 mil habitantes. Aqui em Porto Velho, nós não temos, lógico, atrações turísticas, entretenimento, lazer e, sobretudo, respeito à população. E quando eu falo respeito à população, eu não posso deixar de mencionar, deputado Adelino Folador, o descalabro, a falta de vergonha na cara que tem tomado em relação ao sistema de transporte público coletivo na nossa capital. Transporte público esse que ele era falho, que ele era deficitário há um ano atrás, mas que, sem sombra de dúvidas, hoje consegue ainda ser pior. São ônibus que, segundo o contrato, e é um contrato de concessão, isto é, o poder do Estado deve prevalecer. Quem deve oferecer esse serviço é o Estado, através da sua administração. Assim como é também o sistema de educação no nosso país. Qualquer faculdade recebe uma concessão para trabalhar nessa atividade. E nós hoje temos um sistema de transporte público coletivo que foi feito recentemente, um contrato emergencial, deixar bem claro que quando começa errado, tende a terminar errado. E começou errado, um contrato eivado de irregularidades, de ilicitudes, e que certamente vai culminar em problemas. Se fosse problema somente a administração municipal, eu não teria problema, não seria tamanho problema para mim. Agora, a grande questão é que você vai afetar e você prejudica a pessoa que mais precisa, a pessoa lá do bairro, que vai para o ponto de ônibus, ou deveria ir a um ponto de ônibus, esperar o ônibus, e não tem ônibus, e sequer tem ponto de ônibus, e sequer tem alimentadores, e sequer tem, inclusive, o cumprimento do contrato. Esse contrato previa 230 ônibus. Você vai fazer a contagem, nós vamos, e convido o deputado Jesuíno Boabade a fazer a contagem, deputado, na saída dessa garagem, e também no dia a dia nós acompanharmos essas rotas e como eles têm oferecido esse serviço público ao usuário. E ele não pode pagar no final do mês. Transporte público coletivo você paga na hora. Queira ou não queira, insatisfeito ou não, você vai lá e paga na hora. Ao contrário da faculdade, ao contrário da instituição de ensino. Por exemplo, e hoje, o que eu mais vejo na cidade são ônibus quebrados. Retorno daqui até a minha casa, pego a Avenida 7 de Setembro, tem ônibus quebrado. Estou na Jatuarana, tem ônibus quebrado. Dia desses recebo imagens de pessoas saindo pela janela do ônibus, porque simplesmente o ônibus quebrou e também a porta não permitia a saída dessas mesmas pessoas. Será que é possível nós aceitarmos, porque a denúncia já foi feita? Nós levamos, inclusive os vereadores, e fomos até o Ministério Público e ao Tribunal de Contas alertar sobre esse contrato sombrio do transporte público coletivo da nossa capital, que foi recheado de irregularidades, que leva a crer
que isso, em algum momento, será comprovado, será realmente materializado, porque a contagem dos ônibus eu consigo contar. Agora a documentação nós conseguimos entregar. Agora nós precisamos também dos órgãos de controle e fiscalização para atuarem firmemente, de forma enérgica, na contenção de um mau uso do dinheiro público, para não dizer outras coisas. Ônibus que deveriam ter internet, sistema de Wi-Fi, isto é, internet sem fio, não tem. Biarticulados que não conseguem se locomover, afinal nós não temos malha viária. Ônibus que deveria ter uma vida útil de 5 anos. Nós vemos ônibus aqui de 97, de 98, do ano de 1999. E mais, sequer recolhem, arrecadam para o nosso município e para o nosso estado, que são placas de outro estado, de outra unidade federativa, que deveríamos proibir. Deveríamos proibir. O que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer. Ônibus que simplesmente garimbaram, pintaram esse ônibus e transformaram verdadeiras sucatas em transporte coletivo urbano. E aí a gente tem que entrar obrigatoriamente na discussão da mobilidade urbana. Perdemos 90 milhões de reais. Fiz a denúncia, levei à Câmara Municipal de Vereadores, e que infelizmente esse dinheiro nunca mais voltará. E aí entra na discussão, deputado Adelino, que a corrupção muitas vezes ela é extirpada da administração pública. Muitas vezes os órgãos de controle e a própria justiça retira e mostra que tem sim impunidade, e mostra sim que tem poder coercitivo. Agora a incompetência é só através da democracia, é só através da nossa manifestação clara e efetiva que queremos mudança. Então fica aqui este alerta mais uma vez, assim como nós fizemos na denúncia das cestas básicas que tiveram que devolver o dinheiro ao erário. Erário é dinheiro público. Eu moro numa cidade, eu não moro no estado, eu moro em Porto Velho. Não existe espaço físico do estado, existe a terra que nós batemos, que é uma cidade. Nós moramos em Porto Velho. Todos nós moramos em Porto Velho. Então nós devemos sim exigir respeito, que esse dinheiro seja revertido, porque esse dinheiro é nosso, esse dinheiro vem através dos impostos. Ninguém simplesmente está fazendo um favor, ou uma benécia, ou um escambo no sistema de trocas, como eles acham que trabalham ainda na velha colônia feudal. Então fica aqui meu alerta, fica aqui também mais uma vez a minha mensagem de descrédito quanto a essa administração pública. E quando eu falo administração pública, eu não estou falando, deputado Ayrton, de tapinha nas costas, de sorriso, de mídia. Eu estou falando de administração pública com planejamento estratégico, com cronograma de trabalho, com tecnicidade, com hierarquia. Nós estamos falando com meritocracia, com governança, também com governabilidade. Não adianta ter um se não tiver outro. Então, nós estamos em outro momento e nós temos que efetivar políticas públicas com credibilidade e não simplesmente ficar entregando miçangas e espelhos à população, que a síndrome do cachorro vira-lata tem passado e a população está cada vez mais informada e bem instruída. E assim esperamos que Porto Velho avance, que Porto Velho seja progressista, como todo o estado de Rondônia, porque Porto Velho deixou de ser esquina, deixou de ser escanteio do nosso país. Hoje este recanto obrigatoriamente terá que acolher os frutos do progresso de todo o país, seja por transoceânica, seja pelas nossas hidrovias, seja para a saída do Pacífico e tantas outras coisas que aqui chegarão. Como todos falam, não mais vai ser o Novo Eldorado, já é uma realidade. Porto Velho cresce ao contrário das outras capitais do país, só não cresce em dignidade e respeito ao dinheiro público. Então fica aqui essa mensagem de desagravo à pífia administração que hoje coloca em risco a integridade e a dignidade da nossa população porto-velhense. Questão de ordem, presidente. Queria registrar aqui a presença do Ricardo Schwantz, lá de Ariquemes, também a Patrícia, também o Paulinho, seu filho aqui, do canal 35 lá de Ariquemes, onde faz um grande trabalho na comunicação. Parabenizar o deputado Léo Moraes pelo seu pronunciamento. Com certeza Porto Velho precisa um gestor melhor, uma pessoa... Aliás, Porto Velho está de azar, né? Ultimamente, aí o pessoal começa a analisar quem era o pior, né? Porque é difícil. Então, com certeza, o senhor está trazendo os assuntos importantes da capital e para nós, tenho certeza, Léo Moraes, que sua garra, suas observações que você traz aqui nessa tribuna vem muito a cobrar as autoridades para melhorar a imagem dessa capital.
que foi considerada uma das piores capitais do país, né? Isso é lamentável. Então nós temos que melhorar e eu sou hoje, minha base eleitoral é a região de Ariquemes, mas eu sou deputado do estado todo e a gente que viu Porto Velho nascer em 77, cheguei em Rondônia, 77, onde tinha só um pedacinho de asfalto ali na 7 de setembro e a gente conhece Porto Velho desde que começou. E a gente conhece, a gente lamenta que hoje essa capital de Rondônia, com tanto recurso que veio para cá, está na situação que está. E precisa de um gestor, e quem sabe, Léo, seja você no futuro aí para melhorar essa capital que tanto precisa. Obrigado, deputados. Até para registro, o deputado Adelino sempre tem se preocupado com Porto Velho. E Porto Velho, numa pesquisa das 100 piores cidades de médio porte a se viver, Porto Velho foi escolhida em terceiro colocado, isto é, ela perde apenas de Belfort Roxo e Duque de Caxias. São 2 municípios da Baixada Fluminense e se assemelha com Ananindeua, que é um grande bolsão de pobreza em torno de Belém, capital do estado do Pará. É esse nível que nós estamos. É a capital que menos tem saneamento básico do nosso país. É isso que nós queremos? É isso que nós esperamos ter para os nossos filhos, netos e por aí vai, para as gerações vindouras? Não. E aí, logicamente, a gente tem que estar abraçado, irmanado. Não adianta um nível só de governo, não faz nada. Ou a gente tem que ter, lógico, um comprometimento integral das nossas autoridades a fim de lutar por Porto Velho. Por isso que eu agradeço sempre a sua participação, deputado Adelino. Deputado Léo, só para corroborar, nessa tarde de hoje, o senhor traz um assunto de suma importância. Mas que me causa realmente estranheza, o atual prefeito Mauro Nazif, lembro-me que ele fez uma campanha, só que eu me recordo, em menos de 30 dias, antes de assumir a meia-noite da sua posse, ou seja, assumir a posse, ele já daria solução na questão dos viadutos de Rondônia. E das alagações. E das alagações. Ele fez uma série de promessas, nós estamos finalizando já o terceiro ano dele, já finalizou o terceiro, indo para o 4º ano, e o que você vê? As pessoas hoje, eu peço a Deus, né, que consiga lembrar asfalto. Ele deve fazer asfalto sim, mas ele está fazendo o 3º ano. Ele não está fazendo isso no 4º ano de gestão. Para tudo que foi falado das suas promessas, está sendo aí o fiasco, né, o fiasco. O transporte público hoje é um caos, é realmente... a gente tem que entrar no ônibus, a gente vai fazer esse percurso, né, para verificar em loco... trazer as imagens, como está sendo feito. Eu ia trazer, na próxima sessão, eu vou trazer um posto de saúde também na Zona Sul, que está lá, está pintado, está tudo feito, mas o mato toma conta. Má, realmente, gestão, que causa vergonha por parte, infelizmente, desse prefeito. E causa mais ainda revolta, eu vou dar o caso da escola bilíngue, que é uma escola de surdos. Deputado, eu estou tentando levar uma emenda parlamentar para garantir o transporte para essas crianças que têm uma deficiência, que têm esse problema, que hoje foi fechado a escola que prestava esse serviço para essas pessoas, no caso a escola estadual, e agora era o SENE, e agora vai ser a escola bilíngue. E o prefeito, a secretária Chaguinha, até o presente momento não tem agenda para vir aqui para a gente conversar e discutir. Imagina, até o secretariado dele é complicado. Parece que eles estão realmente assim, de uma forma maravilhosa. E não é, é perceptível. O cidadão que anda nas ruas de Porto Velho se depara com um verdadeiro caos. Então, a gente cansa não é incansável a nossa luta, somos de Porto Velho, não iremos permitir realmente que isso permaneça. O Ministério Público tem que tomar uma medida realmente de acompanhar com o fiscal da lei esses contratos, porque esse contrato, para mim, não era nem para ser da forma emergencial. Dito tá logo. Eu tenho aqui o deputado Ayrton Gugas, que mexe com a questão, tenho famílias que mexem com a questão do transporte. Não é incabível você vir com 2,60. Amanhã, depois, 2,60 é uma tarifa muito irrisória. Aí ele quer aplicar que daqui 30 dias aumenta a tarifa para R$4 ou R$3,50. Com essa frota, não podemos aceitar isso não. Somos porto-velhenses, estaremos aqui como representantes do povo, sempre denunciando realmente essas mazelas por parte, seja do âmbito estadual e municipal. E agradeço realmente por apartear com o senhor, né, nessa tarde, e parabenizar por o senhor sempre trazer essas informações para o povo. Obrigado, deputado Jesuíno. O deputado Jesuíno está completamente correto, né, em sua abordagem, em sua observação. O que nós sempre defendemos
era a licitude do procedimento. Lógico que nós temos algumas questões ideológicas e de interpretação que também devem ser pontuadas. Licitude em que sentido? Nós defendemos um processo licitatório definitivo e não emergencial, porque emergencial, logicamente, leva a crer que já tem irregularidade. Como é que você vai tirar a empresa para colocar o emergencial e esse emergencial vai vigir durante ad eterno? Outra questão, o que significa monopólio? O que significa monopólio, deputado? Porque o discurso alardeado é que iriam acabar com o monopólio do transporte público. E o monopólio, tu retira duas empresas e coloca uma? Eu não entendo mais o que é monopólio. Monopólio, até onde eu entendo, é que uma empresa vai dominar o mercado. Hoje tem um monopólio. E isso que me causa estranheza. Então, lógico, nada mais coerente do que nós abordarmos, porque as denúncias nós já levamos. Nós já levamos e nós vamos fazer essa inspeção sim em loco e nós vamos acompanhar todo o processo e com o contrato na mão. E vamos reforçar através de vídeo, que nós ainda não fizemos, e levar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Quando me perguntam qual de repente é a maior falha da administração, porque eu não posso obrigá-los a estudar e saber o que é melhor dentro da literatura, do campo teórico, mas a principal falha é não ter humildade em ouvir os reclames da população. Essa é a principal falha de um gestor público que não sabe o que acontece na sua cidade e nem sequer acompanha as suas corrutelas. Então, logicamente, eu fico muito preocupado quando o Giovanni não acompanha a corrutela, é quando eu digo que ele não toma conta do seu próprio quintal, do seu próprio terreno, do seu próprio sítio, da sua própria empresa, da sua própria clínica. Isso daí também denota características muito graves para quem quer tomar conta de uma cidade que, historicamente, geograficamente, é recheada de pequenos problemas, mas que são solúveis e que são, acima de tudo, sanáveis.